A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Gente, missões mundiais sempre nos emociona, porque quando o que a gente ouve, nós estivemos na Convenção Batista Brasileira e nós ouvimos ali um missionário que estava na Ucrânia, pastor Anatoly, e ele contou ali naquela guerra ali na Ucrânia o que eles passaram. Ele diz que em muitos momentos eles perderam a esperança. Ele estava na Polônia quando o pastor João Marcos, nosso coordenador de missões mundiais, chegou. E eles disseram que não sabia o que fazer, não sabia o que seria o amanhã. E o pastor João Marcos desceu no aeroporto e ele foi buscar o pastor João Marcos. E o pastor João Marcos simplesmente deu um abraço nele porque não tinha palavras, não sabia o que dizer. Ao missionário que sai da sua terra fugido, da Ucrânia, vai para a Polônia, país vizinho, e sem saber como é que vai voltar, porque deixou para trás tudo. Deixou tudo para trás. E o pastor João Marcos, chegando lá, já levou uma oferta dos batistas brasileiros. E é da nossa da nossa oferta de missões nós arrecadamos, que enviamos para a Convenção Batista Brasileira, foi que chegou na Ucrânia justamente no momento mais necessário. Muitos refugiados estavam ali, principalmente o povo batista ucraniano. E ele disse que agora o maior desafio, a irmã Maria José estava lá comigo, ali na Convenção Batista Brasileira. Alguém perguntou, pastor Anatoly, qual é o maior desafio agora? Porque ele já voltou para a Ucrânia, voltaram para a igreja, ele está pastoreando a igreja, e perguntaram para ele qual era o maior desafio agora. Porque a Rússia continua bombardeando a Ucrânia. A Rússia continua tomando parte da Ucrânia. E ele está numa cidade pequena da Ucrânia, e ele disse que o maior desafio agora é cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas, dos militares. Os militares que perderam a vida na guerra. E nós, batistas brasileiros, é que temos, é como alguém que desce o poço para salvar alguém. E se não tiver alguém para segurar as cordas, ele não pode descer. E pastor Anatoly disse, eu estou descendo ao poço. E vocês estão sustentando as cordas para que a gente salve o maior número de pessoas possíveis. Por isso que é tão importante a nossa campanha de missões mundiais. O nosso missionário na Palestina, ele teve que sair. Na Palestina, nós tínhamos um casal de missionários e não está mais lá. Eles estão em Israel, mas querendo voltar. Eles continuam em contato com o povo batista, aqueles que são convertidos que estão na Palestina. Então precisamos não somente ofertar, amados, precisamos orar por este povo. Precisamos orar por aqueles missionários e por aqueles que estão lá, que não tem nada a ver com essa confusão toda, mas estão lá. Queridos, abram suas Bíblias em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 3. Quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Vamos ler capítulo 3 de Jeremias, versículo 22 e 23. E versículo 1 do capítulo 4 de Jeremias.
Nós vamos ler o versículo 22 e 23 do capítulo 3 e depois vamos pular para o capítulo 4, versículo 1. O tema da nossa mensagem de hoje é o apelo de Deus ao seu povo. O apelo de Deus ao seu povo. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 22. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia do seu coração. Sim, nós voltaremos. O povo respondeu, pois tu és o Senhor nosso Deus. Versículo 23. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor, nosso Deus, Israel encontrará a salvação. Capítulo 4, versículo 1. Ó Israel, diz o Senhor, se quiseres, poderes voltar para mim. Poderia jogar fora seus ídolos detestáveis, e nunca mais se desviar. Graças te damos, Senhor, pela tua compaixão. Tu és um Deus de amor, Deus de graça e misericórdia. O Senhor tem compaixão de nós. O Senhor tem compaixão daqueles que andam sem rumo, sem destino, sem esperança. E nós rogamos que a tua palavra fale a nossos corações esta noite. Queremos te ouvir. Rogamos em nome de Jesus. Amém. O profeta Jeremias, Deus o chama para que ele leve este apelo ao seu povo, Israel. Deus fala ao povo de Judá, que era seu povo, chamado também de Reino do Sul. Antes eu quero explicar um pouco porque Israel está dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. Na época logo depois do reinado de Salomão, assume o reinado o seu filho Roboão. E Roboão, por cobrar muito imposto, o povo de Israel, 10 tribos se rebelaram contra o rei Roboão e não quiseram mais fazer parte da nação, não quiseram mais andar juntos, não quiseram mais aceitar o rei Roboão como seu rei. E instituíram alguém como seu próprio rei, Jeroboão. Um homem perverso, um homem que, logo que dividiu o reinado, levando consigo 10 tribos das 12 tribos de Israel, ele imediatamente mandou forjar várias estátuas de metal e colocar em lugares estratégicos para que o povo de Israel não voltasse ao templo e se arrependessem e voltassem a Deus. Fez essas estátuas, esses ídolos e colocou-os em lugares estratégicos e disse: olha, agora este é o seu Deus, vocês não precisam ir a Jerusalém, vocês não precisam ir ao templo,
para adorar a Deus. Vocês agora têm os seus próprios deuses aqui no norte. E as 10 tribos do norte ficou sendo chamada de Israel. E 2 tribos somente ficaram com o rei Roboão, filho de Salomão. A tribo de Judá e a de Manassés. Apenas 2 tribos. A tribo de Judá, sempre Deus esteve com eles, sempre Deus levantava reis temente a Deus. O templo estava lá para adorar a Deus. Deus se manifestava diante daquele povo, enquanto que Israel havia completamente abandonado a Deus. E Deus chama a atenção de Judá, que é o reino do sul. Diz que o reino de Judá é mais rebelde do que o reino do norte, Israel. Por quê? Se Israel, que é o reino do norte, vivia sempre distante de Deus, e Judá tinha o templo, tinha a presença de Deus. E Deus diz no versículo 11 do capítulo 3, no capítulo 3, versículo 11, Deus chama a atenção e fala através do profeta Jeremias. Então o Senhor Deus me disse, até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Por que que Deus está dizendo que a traiçoeira Israel é mais culpada do que Judá? Porque Judá era hipócrita. Dizia estar adorando a Deus, mas na verdade tinha os seus próprios ídolos. Dizia acreditar em um único Deus, mas na verdade se prostituíam diante de outros ídolos. As suas festas, suas orgias, a sexualidade ilícita totalmente reprovada por Deus. Eles viviam de uma forma dissoluta. Iam ao templo, adoravam, ofereciam sacrifícios, mas no entanto, quando saíam do templo, tinham seus próprios ídolos. Viviam de acordo com a sua própria vontade, não estavam nem aí para o que Deus achava do estilo de vida que eles viviam. E Deus chama a atenção de Judá. Mas Deus chama a atenção dizendo para Jeremias também ir ao reino do norte, a Israel, dizendo que voltem para mim, ó filhos rebeldes. E o Senhor faz ameaças. Deus está demonstrando a Judá que Ele também tem misericórdia daqueles que não depositam nele a sua fé, a sua confiança. E o que Deus quer dizer com isto quando chama a atenção de Judá, dizendo que Israel está sendo mais justa, está sendo mais coerente do que Judá? Apesar de Deus não se manifestar em Israel, Israel nunca teve um rei temente a Deus. Judá, a maioria dos seus reis eram tementes a Deus. Deus havia levantado vários homens para governar Judá, e homens que levavam esta nação a temer a Deus. No entanto, viviam como se Deus não existisse. Viviam ignorando a existência de Deus, ignorando a vontade de Deus. E o que Deus quer dizer com esta palavra, dizendo que Israel é mais coerente do que Judá?
Ele quer dizer que humanistas íntegros, incluindo ateus, e até mesmo pessoas sem nenhuma religião, são mais justos do que muitos crentes que brincam de ser crentes, que vão para a igreja pensando que só isto já faz parte da igreja, já faz parte do povo de Deus. Deus tem mais compaixão de rebeldes honestos e íntegros, mas não de religiosos hipócritas, que vive com o pé na igreja e outro fora da igreja. Pessoas crentes, membros de igrejas, mas que não verdadeiramente discípulos de Jesus, que não aprendem de Cristo, que não aprendem do que o Senhor quer que vivam. Mas o Senhor, assim como chamou Israel, assim como chamou Judá ao arrependimento e voltasse para Ele, Deus chama ainda hoje aqueles, principalmente aqueles que estão dentro da igreja. Ou seja, chama Judá, mas chama também aqueles que estão fora da igreja e que acreditam em Deus. Há muitos que estão fora da igreja e que acreditam em Deus, mas não depositam nele a sua plena confiança. Ainda deposita a sua confiança, às vezes em si mesmo, no que possui, ou até mesmo em outros deuses, em outras religiões. Mas Deus não está interessado que você faça parte de uma denominação religiosa. Ah, você vem para os batistas que você vai se chegar a Deus. Não. Há muitos batistas que estão na igreja e estão somente na presença de Deus quando estão na igreja, mas quando saem fora não estão nem aí para o que Deus acha do seu estilo de vida. Vivem como se Deus não existisse. E Deus chama ao arrependimento a todos que vivem distantes dele, ainda hoje. A chave para Deus abraçar e receber todos aqueles que vivem distantes dele, ou chamados, como ele chama aqui através do profeta Jeremias, rebeldes, que não atendem o seu chamado, que até ouvem as verdades bíblicas, que até sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Que até sabem que precisa pedir perdão, precisa se arrepender, precisa reconhecer os seus pecados, e que não reconhece. E muitos deles dizem, mas não tem nada a ver. Tem. Deus faz um apelo ao arrependimento. Em Jeremias capítulo 3, versículo 25, ele chama a atenção e aqueles que ouvem a sua voz, até dizem que voltarão, como diz no versículo 25 do capítulo 3, que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor. Pois nós nos arrependemos, pecamos contra o Senhor nosso Deus, desde a juventude até hoje, nunca lhes obedecemos. Aqui o povo está reconhecendo o erro, mas não é o suficiente, porque o profeta Jeremias, ele chora por este povo, porque eles estão sempre dizendo, nós pecamos contra ti, Senhor, estamos envergonhados pelos nossos antepassados que se afastaram de ti.
mas continuavam sem mudar de atitude. O verdadeiro arrependimento leva-nos à mudança de vida. Em Lucas capítulo 17, quando fala-se da parábola do filho pródigo, esse filho, ele sai de casa, abandona o pai, abandona a sua casa e vive um estilo de vida sem prestar conta, sem dar satisfação a ninguém. Vive como se não tivesse nem pai. Vive como se não tivesse alguém superior sobre ele. Mas ele, após gastar tudo, após ele se ver longe do seu pai, após ele se ver na miséria, ele reconhece o erro e volta-se, reconhecendo que pecou, reconhecendo que errou. Principalmente no versículo 18 e versículo 19 deste capítulo, olha só o que ele diz. Lucas capítulo 15, desculpe. Não é capítulo 17. Capítulo 15. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um dos teus servos. Então ele voltou para casa. Quando o seu pai o viu, quando o seu pai o avistou, ele ainda estava longe. E o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho começou a dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, no mesmo instante, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloque um anel no dedo e sandálias nos seus pés. O pai sequer deixou que ele falasse dos seus erros. O pai sequer deixou que ele, tudo que ele havia ensaiado a dizer ao seu pai, o pai não esperou ele dizer. Simplesmente o abraçou, trocou-lhe de roupa, colocou o anel que ele identificava como filho e festejou a sua volta. Porque o pai sabia que quando o filho volta à casa do pai, ele está arrependido. Arrependimento não é simplesmente ficar triste pelo erro. Arrepender-se é reconhecer que errou contra Deus e desejar não ter praticado, desejar não ter cometido estes erros. Seu coração até se entristece, se angustia e procura não repetir mais. Não significa que nós não repetiremos nunca mais este erro, mas significa que nós vamos nos esforçar para não repetir. Semana passada eu voltei a Amarante, uma igreja, uma cidade onde eu pastoreei há quase 23 anos. 23 anos, quase 25 anos. Em dezembro de 99, eu deixei o ministério naquela cidade.
Mas muitas coisas eu tive experiências ali, e uma delas, tinha um senhor que sempre estava embriagado. E quando eu chegava em Amarante, eu morando em Teresina, semanalmente eu ia para Amarante, e lá, quando eu descia, logo no começo da cidade, lá estava aquele moço na casa da sua irmã, que era uma senhora da nossa igreja, e ele sempre chorava e dizia que não queria mais viver daquele jeito, que até mesmo queria morrer, porque não conseguia deixar a cachaça. E eu conversava com ele e dizia para ele: olha, seu João, se você não se entregar a Deus, se você não reconhecer a Jesus como seu Senhor, você não vai deixar essa cachaça. Sozinho você jamais conseguirá. E aí ele ia para casa, tomava um banho e passava até algumas semanas sem beber. Mas novamente voltava a beber e passava uma semana inteira bebendo. E quando eu chegava lá, estava lá o seu João de novo, embriagado, me aguardando naquele alpendre daquela casa, para novamente chorar e dizer que não aguentava mais aquela vida. Um dia, quando eu cheguei ali de longe, ele me avistou, já foi logo se ajoelhando e disse: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu quero receber esse Jesus que você fala para mim de vez em quando. Eu não quero mais viver nessa vida. E eu orei pelo João. A irmã dele disse: pastor, você está maluco? O João amanhã não se lembra de nada. É sempre assim, pastor. No outro dia, quando ele está em casa, eu passo lá, converso com ele, e ele não lembra de nada que o Senhor falou para ele. E o Senhor ora por ele agora. E o João já tinha ido para casa. Ele disse: pastor, agora eu vou tomar um banho, vou para casa, não vou beber mais não. E a irmã Maria Inês ficou brigando comigo porque eu tinha orado pelo João. Isto era sábado. Domingo de manhã, eu estava na casa da irmã Maria Inês. Ela disse: olha, pastor, lá vai o João. Vai já para a casa da sogra, vai deixar a família e vai já encher a cara de cachaça. E nós fomos para a igreja. Quando chegamos lá na escola bíblica, estava lá o João com toda a sua família. E ali não somente o João se converteu, toda a sua família se converteu. E aí o João passava sempre naquele mesmo lugar. E um dia eu cheguei lá, uma semana depois, e o João estava triste. Estava me esperando naquele mesmo lugar onde ele tinha se ajoelhado. Estava sóbrio, não estava embriagado. E ele disse: pastor, eu bebi. E eu perguntei a ele, pedi para ele me contar como é que tinha acontecido isso. Ele disse: pastor, eu não consigo passar aqui na frente do bar onde eu tinha o hábito de beber, e os colegas ficam me apresentando a bebida e dizendo: João, só um trago, João, Deus não vai te condenar por causa de um trago, João. E o João Dias encostou e bebeu, ficou embriagado, e foram deixar ele em casa para a vergonha dele. Eu digo: João, tem algum lugar onde você possa passar para a cidade? Porque ele morava numa comunidade distante da cidade, ele tinha que passar na frente do bar, ou ir por uma estrada bem mais longe, uma areia pesada. E ele disse: pastor, tem um lugar mais longe e a areia, eu não vou poder andar de bicicleta lá, porque ninguém consegue andar. Eu digo: mas teria condições de você passar um tempo andando por lá, até que você se fortaleça mais, que você leia a palavra, que você tenha mais intimidade com Deus, até que você se fortaleça ao ponto de você passar diante deste bar e não beber? Ele disse: tem, eu posso fazer isto, com sacrifício eu vou. E o João passou a andar por aquela estrada quase 1 quilômetro de distância a mais, e ele empurrava a bicicleta mais do que andava. E o João nunca mais bebeu. E quando eu deixo a igreja, logo depois eu soube que o João assume a igreja, porque eu treinei o João, batizei o João, e o João hoje é um servo de Deus. Me reencontrei com a família dele todinha crente lá em Amarante. Eu fui lá pregar na formatura de um dos irmãos que também eu treinei, e ele disse: pastor, o João agora está aqui na igreja comigo, e é uma bênção. E eu disse: de vez em quando eu falo do João. Porque o João é uma experiência de alguém que verdadeiramente se converteu em Cristo, e não significa que se você repetir algum pecado que você deixou um dia, o importante é você não voltar a continuar no mesmo hábito de pecado. É importante que a gente se arrependa e volte-se para Deus e abandone o pecado.
É muito importante. Que você lute, não importa se você vai repetir 1 ou 2 ou 3 vezes, mas lute e peça a ajuda do Senhor para abandonar o pecado que incomoda ou que prejudica a você ou a sua família. É muito importante isto. Isto é o verdadeiro arrependimento. É lutar contra o pecado. É não aceitar que o pecado controle a sua vida. O não arrependimento tira de nós a oportunidade de quebrantamento de coração. O não arrependimento tira-nos a oportunidade de voltar a Deus. E Deus tem todo o interesse de que nós nos arrependamos, porque Deus sabe mais do que qualquer um qual é o resultado do pecado em nossas vidas. O resultado do pecado na vida do pecador nunca é bom. Não passa de ilusão. O próprio povo de Israel disse que não passava de ilusão o se prostituir com outros deuses. O se arrepender e voltar-se para Deus. Voltar para Deus tem que começar com arrependimento. Deus convida a todos que estão distantes. Deus convida mesmo aqueles que estão na igreja e que andam, quando está fora da igreja, andam distantes de Deus. Em segundo lugar, Deus faz um apelo a voltar de verdade, de coração. Ainda em Jeremias capítulo 3, versículo 12. Deus chama a atenção do povo de Israel para o arrependimento, para o voltar-se para Deus. Portanto, Deus chama a atenção de Jeremias para levar a palavra ao norte e ao sul, a Israel, tanto do norte como Judá, no sul. Ele diz, portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor, ó Israel, meu povo, diz o Senhor, ó Israel, meu povo, infiel, volte para mim, pois sou misericordioso e não ficarei irado com vocês para sempre. A ira do Senhor finda-se quando nos arrependemos e voltamos a Ele. Ainda em Jeremias, no capítulo 4, mais uma vez, ele fala a respeito desse retorno, e ele fala mais uma vez dizendo, ó Israel, diz o Senhor, se quiseres, podereis voltar para mim, podereis jogar fora os seus ídolos detestáveis, e nunca mais se desviar. E a partir daí o Senhor começa a prometer bênçãos a eles. Promete proteção, promete cuidado, promete sustento. Ele diz, vocês vão plantar e vão colher. E uma coisa que Deus deixa bem claro, que os nossos pecados contaminam a terra. Não adianta os defensores da natureza valorizarem muito mais a natureza do que o ser humano. Se continuarmos no pecado como antes, a natureza vai continuar sofrendo. A terra continuará sendo devastada. E é o nosso pecado que vai levar o fim de todas as coisas. Porque o mundo hoje respira o pecado. E não adianta, não tem governo, não tem ninguém que possa impedir o fim de todas as coisas, porque é a nossa maldade que está findando todas as coisas. É o nosso distanciamento de Deus. O povo de Deus, aqueles que estão na igreja, é o povo mais difícil de se arrepender
e de se voltarem para Deus. Primeiro, porque não reconhece que há erros. Não reconhece que precisa de arrepender-se. E Deus faz ameaças sérias. Mas Deus faz promessas bondosas. No versículo 19 do capítulo 3 de Jeremias, Deus faz promessas. Ele diz o seguinte: disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. O povo até dizia, nós queremos voltar. Nos envergonhamos do nosso pecado. Mas continuavam a viver. Na hora que se distanciavam da palavra, na hora que se distanciavam do profeta Jeremias, voltavam à mesma vida de antes, como se nada tivesse existido. Voltar-se para Deus é aceitar o que Ele tem a nos oferecer. Voltar-se para Deus é reconhecer que nós temos pecado e que precisamos mudar de atitude. Portanto, arrependamo-nos e voltamos de verdade para a vontade do Deus eterno. A disciplina de Deus está sobre nós, está sobre nossos ombros muitas vezes. E até às vezes dizemos, mas o que eu fiz para merecer tantas dificuldades, tanto isto, tanto aquilo? Mas o melhor é nós pedirmos a Deus em oração, abre nossos olhos, Senhor, e mostra-nos onde precisamos mudar. Nós temos dificuldade não somente de perdoar, mas nós temos dificuldades de reconhecer os nossos erros e pedirmos perdão. Muitos até acham que não cometeu nenhum erro. Mas o nosso Deus conhece todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso querer. Ele conhece. E deseja de coração, o desejo íntimo de Deus é que nós voltemos de verdade para Ele. Que nós conheçamos de verdade a vontade dEle para nossas vidas. Nós não voltaremos para Deus se não conhecermos o que Deus quer de nós. Por isso que é tão importante nós lermos a Escritura Sagrada. Por isso que é tão importante nós ouvirmos a pregação do Evangelho de acordo com o que a palavra de Deus de fato nos diz. Porque há muitos pregadores que pregam tudo, mas não leva para o que Deus quer para nós, para o que Deus quer de nós. O pecado sempre traz consequências trágicas, não somente a nós, não somente a quem pratica o pecado. As consequências trágicas também vêm para aqueles que nos amam. Quem vive no pecado, vive de forma egoísta. Não quer nem saber se vai prejudicar alguém da família ou alguém que ama. Portanto, é necessário que nós nos voltemos para Deus. Porque assim como o pecado traz consequências trágicas, o voltar-se para Deus traz consequências maravilhosas. O Senhor pode transformar a nossa casa, o Senhor pode transformar a pessoa a quem amamos, o Senhor pode cuidar daqueles que nós amamos. O Senhor pode atender os desejos mais íntimos do nosso coração, mas antes é necessário voltar-se para Deus. Deus faz grandes promessas ao povo de Israel, mas aguarda que Israel volte-se para Ele. Portanto, conversa com Deus.
Peça a Ele para abrir os seus olhos espirituais. Peça a Ele para mostrar aonde está o seu erro. Muitas vezes nós precisamos que o Senhor, como um espelho, mostre para nós, a nossa cara, aonde precisamos melhorar. E a Escritura Sagrada é esse espelho. A Bíblia Sagrada é esse espelho que nos mostra aonde precisamos mudar. Portanto, convido você a curvar sua fronte. E quero dar um pequeno tempo, 1 minutinho, talvez até menos, para que você converse com Deus. Você não vai confessar pecado a ninguém. Você não vai pedir perdão a ninguém senão a Deus. Antes de nós pedirmos perdão a qualquer pessoa, nós precisamos voltar a Deus. Antes de nós perdoarmos qualquer pessoa, nós precisamos ir a Deus, para que Ele nos mostre, para que o nosso Deus abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração e aquebrante-nos, para que tenhamos uma nova vida. Portanto, converse com Deus. Peça ao Senhor que transforme a sua vida. Se você já sabe que pecado cometeu ou que pecado vive cometendo continuamente, peça forças ao Senhor para que você abandone-o. Há pecado na nossa vida que somente o Senhor pode nos ajudar a deixar. Ele promete a Israel: se vocês voltarem a mim, eu darei um coração a vocês que toda rebeldia lhes será tirada, e vocês voltarão verdadeiramente a mim. Deus de graça e compaixão, estamos aqui diante do Senhor. Nossas vidas precisam ser transformadas dia após dia. E às vezes nem sabemos por onde começar. Mas rogamos que o Teu Espírito Santo abra nossos olhos espirituais. E não somente nos mostre aonde precisamos mudar ou onde precisamos começar a mudança na nossa vida, mas nos encoraja a começar a mudança. Nos encoraja, Senhor, a reconhecer os nossos erros e nos arrependermos verdadeiramente dele e abandoná-los. Nós suplicamos, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e o Senhor pode nos dar um coração resistente ao pecado. Portanto, trabalha na vida de cada um aqui esta noite. Trabalha no coração de cada um, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a necessidade de cada um. Pois oramos a Ti, no nome bendito do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz, mas ressuscitou, e intercede por nós diante de Ti. É neste nome que nós te oramos. Amém e amém.